Devocional Biblionauta, 29 de maio, leitura diária, Jó 19 ao 21. Tema da devocional: Eu sei que meu Redentor vive. Um resumo de Jó 19 ao 21 é o seguinte: o capítulo 19 registra a resposta de Jó ao discurso de Bildade, falando que ele está agindo sem compaixão, e outra vez lamenta ao Senhor. O capítulo 20 relata Zofar outra vez, de maneira dura, aplicando verdades gerais sobre a justiça de Deus, sobre os perversos, e fazendo isso de maneira descontextualizada, aplicando a Jó. O capítulo 21 é a resposta de Jó confrontando Zofar, mostrando que nem sempre os perversos sofrem logo nessa vida. Nessa devocional nós destacamos: Eu sei que meu Redentor vive. Em meio às suas dores e oposições, que podemos listar os amigos que o acusam de culpa, bens e riquezas perdidas, empregados que morreram e os que ficaram viram as costas, o desdém recebido pelas pessoas, inclusive pessoas próximas, parentes e até alguns empregados, o intenso sofrimento da enfermidade e a solidão. Tudo isso fazem Jó, embora parecer estar sozinho, reconhecer que há alguém maior por ele. Por isso vale a pena permanecer firme na fé. Jó faz uma grandiosa declaração: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído sem carne, verei a Deus. Jó 19, 25 a 26. Como Maier comenta, entre os beduínos ainda existe a instituição do Goel, que é a ideia do vingador do sangue, um representante da família para vingar algum mal cometido contra um parente. Jó cria que seu Goel, que é traduzido como Redentor ou Resgatador divino, um dia se levantaria na terra para que fosse compensado por tudo. Um outro comentarista, Wisby, também corrobora com a mesma ideia quando diz: o termo hebraico traduzido por Redentor no versículo 25 se refere à ideia de resgatador ou parente resgatador, o parente próximo capaz de vingar do sangue do seu irmão, conforme relatado em Deuteronômio 19, do 6 e 12, de reivindicar e de recuperar propriedades de seu irmão e família, conforme Levítico 25, 23, 24 e 39 e 55, e libertá-lo da servidão, conforme Levítico 25, 25. O parente resgatador também poderia comparecer a um tribunal a fim de pleitear em favor de um parente injustiçado, Provérbios 23, 10, 11. E tudo indica que é esse resgatador, e essa mesma ideia é o que acontece com Ruth e Boaz. Assim, em última análise, há um apontamento para Jesus como Redentor, o resgatador. Quando Jesus se fez carne para salvar e resgatar a humanidade, ele o fez por todos os que têm fé, inclusive por Jó. A fé de Jó era tão poderosa que, além de coisas reveladas na sua época, aponta para um Redentor divino e também para a vida após a morte, talvez até entendendo uma ressurreição, quando ele diz que eu sei que meu Redentor vive e depois que meu corpo estiver destruído sem carne, verei a Deus. Desta forma, a fé de Jó se mostra incrível, mesmo que muitas vezes ele estava nas profundezas de sua dor e desespero. Repentinamente Jó sai dessa profundeza com profunda fé. As tempestades são constantes, mas regularmente a fé acalma a tempestade. E mesmo que elas retornem, a fé ela traz confiança e calmaria. É muito difícil manter o tempo todo a fé nesse nível elevado de Jó, com coragem e resiliência em meio à dor e tribulação, conforme diz Wisby. Na realidade, o normal é passarmos por momentos sombrios de lutas e dores, e nas profundezas da luta, dor, tribulação e tempestade, a verdadeira fé se manifesta como uma brilhante luz, porque no final das contas essa luz procede do Senhor. Isso acontece porque, assim como Jó, nos lembramos de nosso Redentor, e nós bem sabemos que o nosso Redentor vive. É a esperança no Redentor que nos faz encarar as lutas, dores e tormentos até o fim. É a esperança no Redentor que vive. De maneira muito mais clara que a Jó, a nós foi revelado pela Bíblia que Jesus Cristo é o nosso Redentor, que morreu pelos nossos pecados, nos salvando e livrando. Esse mesmo Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está agora vivo. Nem a morte o pôde conter. Então, vale a pena confiar toda a nossa fé nesse Redentor. Nem a morte o segurou.
Todos os inimigos ele venceu no seu sacrifício e em sua ressurreição. Esse mesmo Jesus nos dará nova vida no final de tudo para estarmos com ele. Uma nova vida de maneira plena. Nós já nascemos de novo, mas uma nova vida quando ressuscitarmos. Portanto, com ele, por ele e para ele, vale a pena enfrentarmos as lutas desse mundo, pois ele está conosco. Deus abençoe a tua vida.